Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor. Amém. Isaías, capítulo de número 41, o versículo é o de número 10. Isaías, o capítulo é o de número 41 e o versículo é o de número 10. Que Deus seja louvado por mais esta excepcional oportunidade nos concedida de estar mais uma vez em sua presença, desta feita para fazer uso da exposição da poderosa palavra de Deus. Isaías 41, versículo de número 10, nos diz o texto, a minha tradução diz, mas eu vou acompanhar com vocês ali no telão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eu vou ler mais uma vez o texto. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, repita comigo, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Muito obrigado, pode tomar o seu assento. Há alguns meses, eu estava refletindo neste texto de Isaías 41, 10, quando de repente, em uma madrugada, o Espírito do Senhor me disse, vai para a oração e abre a Bíblia. E orando e falando com o Senhor, lendo e relendo este texto, o Senhor me deu uma temática para esta mensagem. E a temática é os 7 aspectos de Deus para seus filhos, em Isaías 41, versículo de número 10. Como é uma mensagem temática, eu preciso de vocês um pouco da paciência, mas o Senhor nos dará graça. Na Bíblia, os números não são usados de forma aleatória. Há quem pense que os números na Bíblia são usados de maneira aleatória. Mas a realidade é que muitos dos números que estão explícitos na Bíblia Sagrada carregam significados profundos e simbólicos que refletem a natureza do próprio Deus, seus propósitos eternos e a ordem espiritual do seu reino. Entre todos os números mencionados nas Escrituras Sagradas, há aqueles números que chamamos de números perfeitos. E dentre esses números, eu destaquei 2 números. O primeiro número é o número 10. O número 10 representa a perfeição da ordem divina e do governo de Deus. É símbolo de plenitude no que diz respeito à lei e ao juízo. Exemplo, foram 10 os mandamentos entregues a Moisés no Sinai, expressando a totalidade da lei moral de Deus para o seu povo. Além disso, 10 pragas sobrevêm sobre o Egito, representando o juízo completo contra a opressão de Faraó. E na parábola de Jesus, em Mateus 25, há 10 virgens que aguardavam um noivo, representando a totalidade daqueles que esperam a manifestação do seu reino. O segundo número é o número 7. Sabemos que o número 7 é o número que indica a perfeição, que simboliza a perfeição espiritual. O número 7 aparece mais de 700 vezes nas Escrituras Sagradas. E toda vez que o número 7 aparece, é sempre em contextos que revelam um propósito completo e bem definido por Deus.
O número 7 não está ligado ao número da sorte, como muitas pessoas pensam aí fora. Mas o número 7 representa o número do cumprimento perfeito da vontade de Deus. Este número representa algo que começou por Deus e será concluído por Ele com perfeição. Em Levíticos capítulo de número 23, Deus institui 7 festas solenes para Israel, que revelam profeticamente o plano da redenção em Cristo. A primeira festa é a festa das Páscoas. A segunda festa é as festas dos pães asmos. A terceira festa é a festa das primícias. A quarta festa é a festa de Pentecoste. A quinta festa é a festa das trombetas. A sexta festa é a festa da expiação. E a sétima festa é a festa dos tabernáculos. O número 7 também aparece como o número da obediência e o número do milagre. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Naamã é curado da lepra ao mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Em Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4, na conquista de Jericó, Deus ordena a Josué que faça o que, Jefté? Que 7 dias saiam em marcha. No 7º dia, 7 dias de marcha. E no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas. Com 7 sacerdotes tocando o quê? 7 trombetas. Em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, Enoque foi o 7º homem depois de Adão. Andou com Deus e foi transladado. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus faz 7 promessas para Abraão. Primeira promessa, farei de ti uma grande nação. Segunda promessa, abençoar-te-ei. Terceira promessa, engrandecerei o teu nome. Quarta promessa, tu serás uma bênção. Quinta promessa, abençoarei os que te abençoam, Abraão. Sexta promessa, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E sétima promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 4, versículo 24, o texto diz que Caim seria vingado 7 vezes. Em Êxodo capítulo 28, as vestes sacerdotais, as vestes do sacerdote eram compostas por 7 peças. Primeira peça, o efode. Segundo, o cinto. Terceiro, o peitoral do juízo. Quarto, o manto. Quinto, a túnica bordada de linho. Sexto, a mitra. Sétimo, a lâmina de ouro. Em Juízes capítulo 16, versículo 9, Sansão tinha 7 tranças em seu cabelo. Em Ruth capítulo 4, versículo 15, o texto diz que Ruth foi para Noemi, uma nora que valia mais do que 7 filhos. Em Lucas capítulo 8, versículo 2, Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. E no Apocalipse, o número 7 é um número central, é um número perfeito. Jefté, por quê? Porque há 7 cartas. Vou repetir. Há 7 cartas para 7 igrejas. 7 espíritos diante do trono de Deus. 7 catiçais de ouro. 7 estrelas. 7 selos. 7 trombetas. E 7 taças da ira de Deus. Porque o número 7 é o número perfeito. Talvez no primeiro mês não aconteceu nada. No segundo mês não aconteceu nada. No terceiro não aconteceu nada. No quarto nada. No quinto nada. No sexto nada. Mas há um 7º de Deus chegando para a tua vida. O primeiro aspecto de Deus para seus filhos em Isaías 41:10 está na palavra não temas.
O primeiro aspecto de Deus para seus filhos em Isaías 41:10 é o aspecto do estímulo. Deus é o nosso estímulo. Jefté, e o que é estímulo? Estímulo é aquilo que impulsiona, que encoraja, que motiva alguém a prosseguir. É o combustível da fé. É o incentivador da jornada e o verdadeiro patrocinador da obra. Prove-me, pregador, que Deus é nosso estímulo. Lá vai. Deus é nosso estímulo nas tribulações. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida de Jezabel. Foi para o deserto de Berseba. No versículo 4, Elias pede a morte, foge da morte, se deita debaixo de um pé de zimbro e diz: eu não aguento mais, eu vou morrer, eu quero a morte. É até o contraditório, porque Elias está fugindo da morte, mas quando chega no deserto, Elias pede para morrer. Ele deita, senta debaixo do pé de zimbro, pede a morte. Aí vem o anjo, toca em Elias e diz: levanta-te, come, Elias, se alimenta, porque a caminhada ainda é longa. Faz o seguinte, Elias, faz o seguinte, fica no monte, porque quando tu estiver no monte, Elias, eu vou passar. O texto diz que vem um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Por fim vem a calmaria, por fim vem a brisa suave. E naquela calmaria, naquela brisa suave, há uma voz que chama: Eliahu, Eliahu, Elias, Elias, o que fazes aqui? Elias olha para o Senhor e diz: Senhor, eu só sobrevivi, todos estão mortos. Mas no versículo 18, Deus se torna o estímulo de Elias. Ele olha para Elias e diz: ainda tem 7.000 Elias que não se dobraram a Baal. Elias, na brisa suave, Deus reacende a chama de Elias. O profeta que queria morrer agora escuta uma voz que está chamando ele, e essa voz não vem do fogo, essa voz não vem do terremoto, essa voz vem da brisa suave. Deus estava querendo ensinar para Elias: Elias, você não precisa de um sinal, eu vou te mostrar como eu sou teu estímulo. E como eu sou teu estímulo? Quando a brisa suave passar, Elias, quando a brisa suave passar, Elias, eu estarei contigo. Elias, faz o seguinte, não se esqueça que quando a sua alma quer parar, eu sou o sopro que reacende o fogo no teu coração. Elias, não temas, porque eu sou contigo. Eu tenho um recado para a gente ir para o segundo aspecto de Deus. E qual é o recado? Não temas. Quando tudo parecer perdido, Ele será o seu estímulo. Quando a sua alma gritar, quando a sua alma gemer, Ele é o teu estímulo. Teu estímulo não vem dos homens desta terra. Teu estímulo não vem da liderança da igreja. Teu estímulo não vem do prefeito da cidade. Teu estímulo vem da voz do Criador. O problema, eu vou rasgar o verbo aqui. O problema é que nós do século 21 estamos acostumados a ser estimulados por homens. Se o homem não nos fazer a visita, nós queremos
queremos parar. Se o homem não nos dá a paz do Senhor, nós queremos desistir. Mas Deus está querendo ensinar para Elias: Elias, haverá um momento que não vai ter fogo, haverá um momento que não vai ter terremoto, haverá um momento que não vai ter vento, haverá um momento que vai ser na brisa suave que eu vou falar, na brisa suave. Segundo aspecto de Deus para seus filhos em Isaías 41:10, está na palavra: eu sou contigo. O segundo aspecto de Deus para seus filhos em Isaías 41:10 é o aspecto do companheirismo. E o que é ser companheiro? Ser companheiro é mais do que estar ao lado. Não caia nessa ideia de que seu companheiro está do seu lado. Companheiro é aquele que, quando o vento sopra, o companheiro traz consolo nos momentos de angústia e fortalece a alma cansada. Deus, em sua fidelidade imutável, não se comporta como um amigo passageiro. Deus é o nosso companheiro fiel. Ele não apenas observa a distância, mas ele participa da jornada conosco, sustentando com sua destra poderosa, e ele nos guia com amor e sabedoria. Qual é o exemplo que Deus é o nosso companheiro fiel? Daniel, capítulo de número 3, versículo 2. Estavam reunidos todos os homens importantes da Babilônia, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados. E para que eles estavam reunidos? Para assistirem à inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor mandou fazer, a imagem de ouro que ele tinha levantado. No versículo 7, a trombeta da Babilônia toca, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério e todo tipo de música é tocada. O povo, nações, línguas, autoridades, prefeitos, magistrados fizeram o quê? Vamos se prostrar e adorar a imagem que o rei mandou fazer. Mas no versículo 12, enquanto todos se dobravam, haviam 3: Sadraque, Mesaque e Abednego, que permaneceram de pé e não se curvaram diante da imagem que o rei, pastor Valdemar, mandou fazer. Versículo 19, o rei ficou tão furioso com a atitude dos jovens que ordenou que a fornalha de fogo fosse aquecida 7. Vou repetir porque você não entendeu. O rei ficou tão furioso que ele disse o quê? Acenda a fornalha 7. 7. 7. 7 vezes mais. Mas o rei se esquece que para crente o 7 é o número da perfeição. Quer saber de uma? Fornalha! Vai morrer todo mundo queimadinho da Silva. Mas o rei Nabucodonosor se esqueceu do que, Jefté? Que para crente pentecostal o fogo não mata,
Eu sei que isso é plágio de pregador, eu não sou disso. Mas diga que para alguém que está do seu lado: fogo para pentecostal não mata. Fogo para pentecostal mata o adultério, mata a fornicação, mata a pornografia, leva o pecado para o quinto dos infernos. Mas pentecostal não morre no fogo. Versículo 22, estou correndo. Quando os soldados foram conduzir os jovens à fornalha, o texto diz que os soldados morreram. E quando os jovens foram lançados na fornalha, o companheiro chamado Jeová disse: eu sou companheiro de vocês nessa fornalha. Eu sou companheiro de vocês nessa fornalha. Eu vou tirar isso daqui porque eu estou sentindo Deus. Eu sou companheiro de vocês nessa fornalha. Quando vocês entrarem na fornalha, eu vou na frente, cobrindo vocês com minhas asas, porque o companheiro fiel, eu aprendi que o companheiro fiel cobre o crente com suas asas. Cobre. Salmo 91, verso 4: ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O companheiro fiel protege a nossa vida, e além de proteger a nossa vida, ele protege na entrada e protege na saída. Quer ver? Salmo 121, verso 7 e 8: o Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor te guardará na entrada e na saída, na entrada e na saída. Teve crente que entrou aqui hoje, entrou por essas portas, e o diabo disse: quando ele sair, eu pego ele. Quando ela sair, eu pego ela. Quando ele pisar o pé por essas portas, eu vou matar. Mas Jeová está dizendo: Jefté, avisa meu povo que enquanto ele sai daqui, há uma nuvem da glória que repousa. Cadê lá, Badaré? Terceiro aspecto de Deus para os seus filhos em Isaías 41:10 está no termo: não te assombres. O terceiro aspecto de Deus para seus filhos em Isaías 41:10 é o aspecto de intercessor. Deus é o nosso intercessor. Jefté, e o que é ser um intercessor? O intercessor é uma pessoa que intercede. Alguém que age em favor de outras pessoas. E há uma característica de um intercessor. Qual é a característica? É que o intercessor tem a mesma característica de um advogado. Jefté, qual é o exemplo? Isaías 53:12. Por isso, eu lhe darei a parte de muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Todavia, eu gosto disso, todavia, porém, mas, entretanto, levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Cristo morreu pelos pecadores e continua intercedendo por eles como um advogado fiel diante do Pai. 1 João 2:1: meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. E quem é o advogado? Jesus Cristo, o fiel, o justo. Ele é o nosso advogado. A intercessão de Jesus não terminou na cruz. Vou repetir. A intercessão de Jesus não terminou na cruz. A intercessão dele é contínua. Para todos aqueles que têm um coração arrependido e quer voltar para os braços do Pai. É melhor ter um coração voltado a Cristo quando você erra, do que tentar esconder o pecado do advogado. Porque ninguém consegue esconder o pecado do advogado chamado Jesus. Pois ele é o nosso advogado fiel. Pecado, você consegue esconder do pastor? Consegue. Pecado, consegue esconder do copastor? Consegue. Pecado, consegue esconder da liderança? Consegue. Pecado, você consegue esconder do marido? Consegue. Consegue esconder do setor? Consegue. Consegue esconder do campo? Consegue. Consegue esconder da convenção? Consegue. Consegue esconder da membresia da igreja? Consegue. Mas como diz lá na Bahia, eu quero ver. Você escondeu o pecado daquele que tudo vê. Só tente. Não tem como. Porque ele sonda os corações, esquadrinha os pensamentos e conhece a intenção de cada coração. Vou rasgar o verbo. Não é culto de doutrina. Não sou pastor da igreja. Mas eu vou falar. Lá vai. O teu coração o Pai está vendo. Aquilo que você não peca com os olhos, não peca com as mãos, mas está com o coração cheio de rapina, o grandão da Galileia está vendo. Mas um certo requisito há, e qual é? Quando você cai, o diabo vem para te acusar e diz: você é culpado, você é imundo, você é um fracasso. O Pai não vai te perdoar. Mas é a hora que o intercessor se levanta. Ele se levanta e diz para o Pai: Pai, lembra das coroas de espinhos que foi colocado na minha cabeça. Lembra das marcas dos cravos. Lembra do sangue derramado. Eu sou o intercessor daquele que se arrepende de coração. O diabo acusa, mas Jesus intercede. O inferno aponta, mas o céu perdoa. E o coração arrependido jamais será rejeitado por Deus. Estou encerrando. Quarto aspecto de Deus para seus filhos em Isaías 41:10. Está no termo: porque eu sou o teu Deus. O quarto aspecto de Deus para seus filhos no texto é simples. Qual é? Ele é o único, o verdadeiro Deus. E não há outro além dele. E o que é ser um Deus? Não temos palavras para explicar a sua grandeza. Mas temos algo básico para dizer. Qual é? Ser Deus é ser o ser supremo, eterno, criador de todas as coisas, todo-poderoso, onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, onipresente, aquele que é presente em todos os lugares, e perfeitamente santo, justo, amoroso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E como ele
é Deus. Talvez não dê para terminar o 7, mas eu vou ir aqui até onde o Espírito direciona, qual é? E como ele é Deus, há uma característica marcante que o define. Qual? Destaquei uma: a sua onipresença. Você pode até tentar fugir de tudo, mas não tente fugir de Deus, pois é impossível. Já falei isso aqui. Salmo 139, verso 7. Do 7 ao 9 diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da sua presença? Porque se eu subir ao céu, lá estarás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também estarás. E se eu tomar as asas da alvorada e for habitar no confim dos mares, o Senhor estará também. Encerro aqui em Jonas 1:2. Deus dá uma ordem direta para Jonas. E ele diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Por quê? Porque a sua maldade subiu até mim. No versículo 3, Jonas tenta fugir da missão que lhe foi confiada. Ele desce até a cidade de Jope, encontra um navio, embarca para Tarsis, a região completamente distinta que Deus tinha mandado ele ir. E o texto é claro em dizer: Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Durante a viagem, Deus envia uma forte tempestade para salvar os tripulantes. Jonas é lançado no mar, no versículo 15. Então, no versículo 17, o Senhor prepara um grande peixe para engolir Jonas. Ele permanece no ventre do peixe, você sabe a história. 3 dias e 3 noites. Ali dentro do peixe, Jonas ora ao Senhor, pedindo por misericórdia, e se arrepende no capítulo 2. Encerrando, no final da oração, no capítulo 2 e no versículo 10, o Senhor ordena ao peixe que vomite Jonas em terra firme. No capítulo 3, Jonas finalmente obedece ao chamado divino e vai para Nínive cumprir a sua missão, pregando arrependimento ao povo. O problema de Jonas foi pensar que poderia se esconder de Deus. O problema de Jonas foi achar que poderia se esconder, fugir do chamado e da missão que Deus havia confiado a ele. Mas Jonas se esqueceu de algo fundamental na vida do crente. Jonas se esqueceu de algo primordial na vida do crente. Qual? Quem é escolhido não tem direito de escolha. Vou repetir. Quem é escolhido não tem direito de escolha. Já percebeu? Aqui eu encerro, não vai dar para concluir. Em outra oportunidade nós terminamos os outros 3 aspectos. Já percebeu que há momentos na tua vida que você desanima e diz: eu vou parar, nunca mais piso o meu pé na igreja, vou entregar o chamado, vou entregar o cargo, vou abandonar tudo, hoje é meu último culto, estou decidido, vou parar. Você vem para o culto, Deus fala com você, e no outro dia de manhã, você se levanta, se arruma, coloca a sua melhor roupa, vem para a EBD e diz: até eu falei que eu ia parar, mas não tem como. Não tem como eu parar. Já percebeu que já teve momentos na sua vida? Isso aconteceu comigo. Não prego nunca mais, não vou mais no culto, vou largar tudo. Isso é 4 horas da tarde. Quando dá 5, tu tomas um belo de um banho. Quando dá 5:30, o diabo olha para o relógio e diz: não vai não, porque falou que vai desistir.
Quando dá 6 horas, você pega a sua espada. Você pega a sua espada. Quem trouxe espada? Você pega a sua espada, coloca o terno, sai marchando, vem em direção ao culto. E o diabo diz: ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele vai abandonar. Mas o diabo se esquece que quem Deus escolheu, nem que ele faça, que nem fez com Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 3, te puxa pelo cabelo, te arrasta, mas quem é escolhido, não tem direito de escolher. Por gentileza, se coloque sobre seus pés. Talvez eu esteja pregando para pessoas hoje que estão exatamente como Jonas, tentando correr da chamada, desistindo da missão que o Pai lhe deu para fazer, tentando se esconder em Tarsis. Mas a verdade é uma só: quem é escolhido não tem direito de escolha. Por você, você não estava aqui. Por você, você já tinha voltado para o Nordeste há muito tempo. Por você, você já tinha voltado para a sua região há muito tempo. Mas sabe por que não conseguiu voltar? Porque quem é escolhido não tem direito de escolha. O amor dele te alcança, te confronta, se necessário, te coloca no ventre de um grande peixe, até que você volte para o centro da vontade dele. Mas pelo amor de Deus, não fuja, não resista, porque quem te escolheu foi Deus. Eu quero orar por vocês. Primeiro aspecto, ele é o estímulo. Segundo, companheiro, amigo fiel. Quarto, ele é um Deus. Em outras oportunidades terminamos outros 3. Mas não abra mão da chamada. Não abra mão daquilo que Deus lhe mandou fazer. Há um tempo de colheita chegando para esta casa. Eu quero orar por você agora. Encerro aqui. Agarre na mão de um crente. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor com todo o nosso fervor. Eu gosto da de Belém, setor 17, porque nós não precisamos de congresso para elevar ao Senhor a nossa melhor adoração. Nós não precisamos de pregador X, Y ou Z. Nós só precisamos de algo que esta casa tem. E o que é? A nuvem da glória do Senhor que repousa sobre nós. Jesus, eis aqui o teu povo. Eis aqui a tua igreja. Se foi o Senhor que me deu esta mensagem naquela madrugada, se foi o Senhor que disse que iria renovar, enquanto a tua igreja adora, nós queremos te proclamar. Desce um renovo da tua presença sobre nós agora. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. 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 Jeová, isso daqui é a Assembleia de Deus. Nós nascemos no fogo, nós crescemos no fogo, e até o arrebatamento da igreja nós vamos subir no fogo. Segura o teclado, segura a bateria. Cadê os assembleianos clamando agora? Agora, agora, agora. Mostra para o diabo
Mostra para o diabo que Deus te puxou pelo cabelo e te trouxe aqui hoje. Mostra para eles que você é adorador incondicional. E adorador que adorador adora sem bateria, adora sem microfones, adora sem teclado, adora na essência da verdadeira adoração. Adora, 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 adora. Isso daqui não é emocional, isso daqui é poder. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, ó, vem nos batizar. Agora. Tá sentindo arrepio? Agora. Tá sentindo o fogo descer? Agora. Há uma nuvem que desce na Assembleia de Deus aqui agora. Há uma nuvem que desce no Belém aqui agora. É a nuvem